Olá, olá vocês, mais uma videoaula. Estamos mais para o final do que para o início, já estamos começando a encerrar o semestre. Esse texto, esse capítulo da tese do Manolo foi escolhida e postada para vocês antes do ocorrido semana passada, o falecimento do Manolo Florentino. Não poderia começar essa videoaula sem tecer uma homenagem a esse historiador que permitiu o bom debate, né? Sempre é importante compreender que o bom debate é aquele que frutifica, aquele que produz, né? Aquilo que envolve engajamentos é o que, de certa forma, move um pouco a academia. Leiam, caso tenham dúvidas sobre isso, o texto do Eric Robensbauer no livro sobre história, né? Chama-se, salvo engano, Engajamento. Bem, dito isso, é desconfortável fazer a crítica ao Manolo, assim, nem uma semana da sua morte, mas resolvi fazê-lo até como uma forma de prestigiar a figura do Manolo, né? Esse grande pesquisador, certamente um dos maiores exemplos para a historiografia brasileira e para a historiografia colonial. Então, eu vou fazer aquilo que o Manolo fazia, até como uma forma de respeito à sua figura, né? Vou me postar no texto dele de forma crítica. Por isso o meu desconforto, essa é uma homenagem crítica. No final da atividade, vocês vão fazer o inverso, né? Vocês vão fazer uma crítica, mas uma crítica positiva ao texto do Manolo. Vocês vão fazer uma crítica às minhas considerações. Então, o papel de vocês nesta semana, a atividade vai ser postada aqui para que possa, inclusive, as pessoas a verem a videoaula. Então, em virtude disso, eu peço que vocês façam um texto baseado no capítulo do Manolo e da minha videoaula, tentando fazer a defesa daquilo que o Manolo produziu e realizar uma crítica àquilo que eu aqui vou trazer nessas videoaulas. A gente nunca sabe o tamanho que elas vão ficando, a dimensão que elas têm. Bem, Manolo começa a sua tese, começa o seu estudo em Costas Negras com uma crítica, né? Ele vai perguntar sobre a origem do tráfico, de onde surge o tráfico. Isso ele vai começar perguntando sem apresentar as razões do continente negro suprir uma demanda brasileira, né? Ele vai dizer que a população indígena ela foi destruída ou isolada pelas missões, ou protegida pelas missões jesuíticas, né? E vai realizar uma crítica ao Caio no sentido de que vai dizer essa coisa das primeiras análises que diziam que os índios eram maus trabalhadores, pouco resistentes e de eficácia mínima, né? Isso aí, de fato, a historiografia reviu que não eram essas as razões do trabalho indígena não ser o trabalho preferido para a escravidão. Mas a pergunta continua, vamos dizer assim, atual, né? É um debate historiográfico, tem diversas tendências, e a pergunta que se faz é quais são os motivos que levaram a África a servir de depósito de mão de obra. Então, por que a mão de obra africana foi preferida à mão de obra indígena? E aí minha primeira crítica ao Manolo é que ele vai fazer uma crítica da tese que outra pessoa não escreveu, né? Ele vai dizer
Ele vai ficar se perguntando por que não escreveram sobre isso. Veja, se a pessoa tivesse escrito sobre isso, não tinha sentido o Manolo, né, escrever. É igual quando você vai para uma defesa de doutoramento, quando o júri começa a arguir o candidato daquilo que ele não fez. É muito impressionante, é muito comum também. Né? Geralmente se faz a arguição daquilo que o candidato não fez. Ah, você poderia ter feito isso. Ah, você poderia ter feito aquilo. Vamos analisar o que o candidato fez. Então, neste caso aqui, o Manolo vai fazer a crítica, até para valorizar o seu estudo e o seu trabalho, vai fazer a crítica daquilo que os teóricos que vieram antes deles não fizeram. É uma, vamos dizer assim, uma crítica para levantar a bola para si mesmo. Isso deve ser um pouco evitada, né? Porque ele faz isso, é isso que ele se propôs a fazer, é o seu objetivo, é fazer isso, e depois começa a partir para cima do Furtado, né? Vai começar a bater. Hoje diríamos o quê? Vai começar a treta com o Furtado, né? O Celso Furtado. Aquele livro que eu imaginei que era um dos que vocês também deveriam minimamente conhecer. Primeiro, ele vai levantar as questões apresentadas por Furtado, desse impedimento à adoção do colono europeu livre. Né? Quais são as razões desse impedimento? Aí vai, escassez de mão de obra em Portugal. Isso é verdade? Já falamos aqui que de todo não. Porque, por exemplo, você tinha uma França continental e as ilhazinhas, as possessões pequenas na América da França, Martinica, parte do Haiti, enfim, as Guiana, a Guiana Francesa, utilizaram mão de obra escrava e mão de obra escrava africana. Ou seja, não é porque não existia mão de obra em Portugal que o trabalho escravo foi adotado. Mas vamos seguir. Outro aspecto levantado é a possibilidade de pagar salários extremamente altos aos possíveis imigrantes. Terceiro aspecto é o volume de capital que se exigia para colocar em prática a empreitada colonial. Ou seja, para ter colônia era necessário um volume de capital muito grande, e talvez isso dificultasse o início do negócio. Enfim, ele vai destacar que o próprio processo colonizador organizava os colonos em base de alto consumo, ou seja, consumo de produtos muitas vezes produzidos por eles mesmos. E Manolo vai continuar na esteira de Furtado, até para criticá-lo, vai dizer que a escravidão do índio fazia parte do processo. Não há por que negar isto. Bem porque o senhor podia escravizar e enviar esses índios para a metrópole. Ou seja, eles podiam ser escravizados não na colônia, mas na metrópole. Mas não aconteceu isso porque eram escassos. Ou seja, Manolo vai dar ênfase nessa ideia da escassez da mão de obra indígena e, por conta disso, justificar uma mão de obra africana. Como consequência disso, como consequência desse processo de incorporação do indígena na mão de obra escrava, segundo Manolo, a ampliação desse negócio é que vai gerar a mão de obra escrava africana. Ou seja, a justificativa não está necessariamente no
no tipo do negócio, mas, segundo Manolo, está no negócio em si. Ou seja, ele trata o tráfico de escravos como uma coisa igual, seja trazer africanos para cá, seja levar indígenas para a Europa. Né? E é a evolução dessa escravização do indígena que gera a escravização dos africanos. Quando ele apresenta isso, ele vai chegar onde ele quer. Né? Ele vai chegar exatamente no foco central da sua crítica, que é o Fernando Novaes. Né? Então, segundo Manolo, para Novaes, os escravos africanos mais adequados à acumulação primitiva europeia do que os indígenas. E por conta disso, algo que já debatemos aqui, esses escravos africanos faziam parte da lógica da acumulação colonial. E aí ele vai destacar alguns aspectos Novaes, assim, embora o tráfico de escravos e a compra do escravo, de certa forma, imobilize, né, trave, dificulte a rotação do capital, e a gente viu que o que define o capitalismo é o giro, o dinheiro não ficar parado. Isso permitiu um ganho, né, por parte da metrópole através do capital comercial, ou seja, era uma forma de migração da renda da colônia para a metrópole. Né? Argumento que está, de fato, lá no Fernando Novaes, mas está também antes no Karl Marx. Né? Tá aí o Capital. Eu vou ler aqui uma citação na página 73, feita pelo Manolo, em que ele vai dizer, a citação é do Fernando Novaes, feita pelo Manolo Florentino em Costas Negras, esse livro que nós estamos lidando essa semana. Toda a estrutura das atividades econômicas coloniais, bem como a formação social a que servem de base, define-se nas linhas de força do sistema colonial mercantilista. Isso é, nas suas conexões com o capitalismo comercial. É nesse sentido profundo que articula todas as peças do sistema. Então, Novaes vai, de certa forma, inserir o tráfico nessa lógica geral da instituição colonial, algo que nós já estamos tratando aqui há um certo tempo. Né? E aí começam as críticas do Manolo ao Novaes. Né? Ele vai dizer, não é povoar o novo mundo. Né? Não era esse o objetivo, segundo Novaes, segundo Manolo. O objetivo não era povoar o novo mundo. Mas, né, o Novaes vai refutar o argumento de falta de braços em Portugal. Né? Não é por questão de falta de braços que isso vai se estabelecer. Né? A escravidão vai surgir como uma alternativa à ampliação do comércio. Né? É mais um elemento a ser comercializado. Depois Manolo vai insistir em trazer mais uma citação do Novaes na página 74 do seu livro. Né? Eu vou destacar. Mas o que certamente determinaria essa preferência? Que preferência? Pelo escravo africano. Aspas do autor. Teria sido, abre aspas, ele começa a citar Novaes, a engrenagem do sistema mercantilista de colonização. Esta se processou, repitamo-lo, tantas vezes quanto necessário, num sistema de relações tendentes a promover a acumulação primitiva na colônia. Então ele cita Novaes na página, na sua tese, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, na página 105, ou seja, a edição de 83. Então vejam, ele vai remontar o argumento de que a escravização do indígena permitiria uma comercialização interna
não atendendo o sentido das colônias. Né? Traz o argumento do Novaes para fazê-lo a crítica. Qual é a crítica dele? A crítica ao Novaes vai ser não incluir a dinâmica africana para determinar a inserção do continente nessa dinâmica. Ora, a crítica ao Novaes é que Novaes não fez aquilo que o Manolo se propôs a fazer. Novamente, é que o bom sentido, o bom estudo é aquele que eu me proponho a fazer, o do outro não é porque ele não fez. É um problema, porque Novaes vai escrever, a proposta de Novaes é essa, é Portugal e Brasil, na crise do antigo sistema colonial. Manolo vai se propor a escrever uma outra temática. A temática se chama Encostas Negras. Uma história do tráfico de escravos, especificamente, entre a África e o Rio de Janeiro. E especificamente o Rio de Janeiro. Nos séculos 18 e 19. Atenção a isso na atividade de vocês, quando vocês forem ler o texto. E é importante destacar algumas coisas. Né? Veja, o Manolo é um marxista. Né? Também é um marxista. Mas vai deslocar seu foco para o indivíduo. Né? O valor do indivíduo, segundo as próprias narrativas do Manolo, vai gerar um problema de concepção teórica e engajamento teórico. Assim, a prática historiográfica e o engajamento teórico vão ter um probleminha, porque a gente sabe que a ideia de compreender isso como um sistema e não como ações individuais de pessoas específicas é uma das bases do materialismo. Mas a tese do Manolo vai trazer algumas coisas que são extremamente importantes para a nossa produção historiográfica. Primeiro, um pouco desse debate sobre o preço dos escravos, né, como o preço da escravatura africana não é uma questão de ser baixo ou alto. E vai trazer um aspecto que é extremamente importante, a escravidão como consequência, ou a escravidão gerando um processo de violência imensa na África, né? Como muitas vezes se esquece de analisar um processo de enriquecimento, muitas vezes, da Europa, com a acumulação primitiva de capital, mas se esquece de analisar o outro ponto, o outro foco, que é o processo de empobrecimento da África, né? De certa forma, então, é a África que vai gerar esse processo de enriquecimento, seja da América, né? Das Américas, seja da Europa, né? A inserção da América e da Europa no capitalismo vai se dever principalmente a essa mão de obra, seja essa mão de obra que produzia as matérias-primas necessárias ao desenvolvimento das revoluções industriais, seja através do próprio tráfico, que vai gerar uma acumulação de capital nessas esferas. Acumulação de capital e perda de trabalhadores, principalmente na África. É isso. Vou fazer um debate mais geral dessa vez, para permitir que vocês façam a defesa do Manolo. Nos encontramos amanhã à noite no nosso encontro síncrono. Até lá. Em tempo, mas não menos importante, é uma comparação que faz o Manolo joga o seu veneno na tese quando faz a comparação do Novaes a Rousseau.
né? Isso deixou Novaes muito irritado, o que fez com que Novaes respondesse o Manolo na sua nota clássica lá do História da Vida Privada no Brasil. Né? A ideia do bom selvagem, né? Segundo Manolo, é isso que está na tese do Novaes, versus a participação de africanos no tráfico, né? O Novaes, segundo ele, faz um silenciamento dessa participação de agentes africanos no tráfico. Então, para o Manolo, Novaes agiu transformando o africano num ser passivo da história. Um pouco da grande crítica feita a boa parte dos historiadores até então. É uma boa crítica. A ideia de que, de certa forma, é como se os africanos tivessem agido apenas como não partícipes, mas como aquelas pessoas que foram conduzidas pela colonização a fazerem aquilo. Então, essa passividade do africano na história é uma crítica contundente, né? Talvez que tenha maior eco nessa escola de Niterói, né? E suas relações com o mundo do branco, né? Negando essa participação e negando que os próprios africanos fazem parte desse tráfico, né? Eles não são apenas vítimas, mas eles são agentes também dessa história. Aí, para fazer uma sustentação, vai utilizar o Goré. Mas também vai jogar essa crítica, a mesma feita ao Novaes, no Gorende, como se a escravidão fosse exógena, fosse apenas externa à África e não fosse interna da África também para o resto do mundo. Eu vou deixar que vocês resolvam esse abacaxi no trabalho de vocês. A gente pode voltar a discutir isso depois que vocês se entregarem à atividade. Isso envolve um debate sobre a natureza da escravidão e a natureza do homem, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Manolo vai fazer um pouco de coach, uma coach antecipada, um pouco de autoajuda, de que o homem é explorado pelo homem-lobo, o homem é o lobo do homem, né? Então, na página 77, eu vou ler para vocês. Manolo vai destacar: na verdade, como bem pontualiza Cooper, todo lugar e época que conheceram a concentração de riqueza e de poder, como a África diante do tráfico, e sobretudo depois de sua colocação em prática, também testemunharam a exploração do homem pelo homem. Recusar tamanha obviedade, não entendi quem recusa, não contribui para que se ultrapasse a tão comum associação africano-selvagem. E aí o subcapítulo: os africanos são mercadorias baratas. Eu vou ficando por aqui, novamente homenageando o professor Manolo Florentino, que nos deixou, infelizmente, essa semana, na quinta-feira. Eu espero que o Manolo tenha vida longa
nas nossas mentes e nas nossas vidas. Que o professor Manolo receba todas essas homenagens, nem que sejam críticas, porque era do seu comportamento, era da sua personalidade esse sentimento crítico. É tão ruim quando uma pessoa boa vai embora que a gente fica pensando por quê? Os ruins não vão. Um abraço a vocês novamente. Eu esqueci de falar sobre essa parte, então eu retornei. Vocês pensam que eu fui embora? Eu enganei vocês. Eu fiz que fui e voltei. Ó, eu aqui outra vez.